Boa tarde, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam muito bem, sejam muito bem-vindos aqui na live da Matrix. Eu sou a Silvia Tieco, gerente de marketing da Matrix, e estou aqui como moderadora. Comprar um software para laboratório é uma tarefa bastante complexa, que exige um certo conhecimento, tanto de análises clínicas como de tecnologia. Essa tarefa é de uma enorme responsabilidade para laboratórios privados e se torna mais desafiadora ainda quando se trata de um pregão. Por quê? Porque um edital, você precisa respeitar as regras estabelecidas em lei, além de saber tudo o que é feito na área técnica e ainda ter conhecimento sobre o que é melhor em termos de infraestrutura de TI, e assim conseguir colocar por escrito e em detalhes todos os requisitos do software que necessitam para o seu laboratório. Em vários anos atuando junto a laboratórios públicos, nós percebemos que os clientes nos procuram com muitas dúvidas semelhantes, já que a compra de um LIS não é uma tarefa cotidiana. Mas não se preocupem que vocês não estão sozinhos, todos que querem publicar um edital passam por esse mundo de dúvidas. Antes de passar a palavra, vou passar algumas informações para vocês. Por favor, deixem suas perguntas por escrito no chat e se identifiquem, que tentaremos responder a maioria após a apresentação. Se não tivermos tempo, poderemos responder por e-mail para aqueles que tiverem se identificado. Vocês estão vendo um QR Code no canto inferior esquerdo da tela. Apontem a câmera do celular para ele se quiserem seguir a Matrix no Instagram. Nós estaremos sempre divulgando as novidades por lá. No iOS é leitura automática e no Android você precisa ter um aplicativo instalado. Sem mais delongas, quero apresentar para vocês o nosso palestrante, Dr. Ariosto Mila Peixoto, sócio do escritório AMP Advogados Associados, que é um escritório de advocacia que possui 20 anos de experiência e uma grande atuação no direito público e no compliance especializado para empresas que atuam nos mercados públicos. Eu estou aqui também com Francisco Spuni, que já há alguns anos tem a tarefa de interpretar todos os editais relacionados a software para laboratórios, acumulando enorme conhecimento tanto do sistema quanto das leis envolvidas. Então, doutor Ariosto, boa tarde, a palavra é toda sua. O microfone está fechado, doutor Ariosto. Agora sim. Quero agradecer, primeiro cumprimentar todos e agradecer muito o convite feito pela empresa Matrix sobre esse tema palpitante para falar sobre ele, e longe de querer esgotar o tema, porque é um tema extremamente vasto, então seria muita pretensão minha achar que nesses 40 minutos, um pouco mais talvez, um pouco menos, a gente vai esgotar o tema para aquisição de software por meio de pregão eletrônico. Agora, algumas dicas nós vamos passar aqui, eu acho que serão dicas importantes, eu espero que todos gostem, né? A apresentação que eu vou fazer aqui estará disponível a todos, é só entrar em contato aqui com a empresa, a Matrix, esse QR Code, eles podem fornecer essa apresentação. Então, só para que eu possa me organizar nos temas, né, porque são vários detalhes em cada tema, eu vou passar uma apresentação para vocês e aí a gente já inicia falando, já vamos direto ao tema sobre esse não sei se é um mistério, mas aquisição de software por pregão eletrônico. O pregão eletrônico que sofreu uma grande mudança a partir de 2019, outubro de 2019, e isso traçou novas perspectivas para a administração pública, inclusive, na minha singela opinião, entendo que esse novo regramento do pregão eletrônico, ele trouxe mais seriedade, maior credibilidade ao pregão eletrônico em âmbito federal, especialmente porque o decreto federal, mas também para o Brasil. Eu vou passar aqui compartilhar a apresentação e vamos lá. Vocês estão enxergando aqui a tela? Espero que sim. Vamos passar então aos temas, né? Esse decreto novo, o decreto 10.024, o decreto federal, ele traça novas regras sobre o pregão eletrônico, mas só perante a administração pública federal. Então é importante salientar que esse decreto federal ele tem aplicação automática perante a administração pública federal. Então, por pressuposto, ele não se ampliaria a estados e municípios. No entanto,
né, estados e municípios poderiam aderir a esse decreto se quiserem, né, poderão aderir ao decreto, mas também poderão continuar utilizando suas regras locais, seus decretos, suas leis locais para o pregão eletrônico. No entanto, quando é utilizada a regra federal, né, o recurso federal, quando a administração estadual, do Distrito Federal ou município, eles utilizam dinheiro da União, recursos federais, aí obrigatoriamente terão que utilizar as regras desse novo decreto, que trouxe significativas alterações. Não vou entrar nessas alterações do pregão eletrônico, porque não é bem o nosso tema hoje, mas ela traz sim, ela fecha, inclusive, esse decreto, essa regra nova, fecha, inclusive, uma janela de fraude que existia antes no pregão eletrônico. O legislador conseguiu, na minha opinião, fechar essa janela, ou diminuir bem essa janela, mas outras alterações foram feitas e que eu acho que trouxe maior credibilidade, maior seriedade ao pregão, e eu acredito que as empresas, pela própria repercussão e responsabilidade que o decreto atribui a cada participante, eu acredito que o pregão vai ficar, como dito, mais sério e acredito também maior credibilidade, né? Agora, se o Estado e o município não utilizam verba federal, então não seria de utilização obrigatória a regra do novo decreto, mas é uma tendência natural que estados e municípios, ao longo do tempo, possam aderir ou venham a aderir às regras do novo decreto do pregão eletrônico. Isso é uma tendência natural. Isso aconteceu em 2005, com o decreto 5.450, que era o decreto do pregão eletrônico. Houve uma adesão, né, uma aderência dos estados e municípios, mas isso não é uma regra, isso é apenas uma tendência, como eu havia falado, né? Mas esse decreto traz bastante alteração, mas vamos entrar agora diretamente no assunto que nos interessa hoje, que é a aquisição de software por pregão eletrônico. Vamos ver aqui os detalhes, né? Só fiz essa breve introdução a respeito da nova regra, né, do pregão eletrônico, que traz alterações significativas, mas o nosso ponto forte hoje, o nosso foco é falar do pregão eletrônico para software. No caso aqui, só definições, né? Que o licenciamento de software, ele consiste na forma de aquisição de direitos de uso de software, ou por tempo indeterminado, que é a licença perpétua, ou por tempo determinado, no caso de cessão temporária. Então, essa é a definição do licenciamento de software. E trago aqui 3 definições, na verdade 2 definições importantes, e uma terceira que eu vou falar mais na frente, mas são pontos nevrálgicos no pregão eletrônico. O primeiro deles é o estudo técnico preliminar. Essa expressão estudo técnico preliminar, ele reúne uma série de conceitos, né? Mas o principal deles, o conceito lato dele, é de que o administrador deverá apresentar toda a documentação, toda a informação necessária no processo para definir o objeto que se pretende contratar. Então, essa definição, essa expressão, estudo técnico preliminar, ele entrou na regra nova, por exemplo, ele é definido na regra do pregão eletrônico, mas ele já vinha sendo utilizado por muitos órgãos da administração pública. Essa definição também é citada pela Instrução Normativa Federal número 1 de 2019. Essa expressão, ela define o primeiro passo do pregão, é o DNA do pregão, da formação do processo de aquisição por pregão eletrônico, como qualquer outra modalidade também, né? Então, o estudo técnico preliminar é o DNA da licitação, é o que vai avaliar o mercado. Ele vai sondar as opções, vai comparar as opções de mercado, vai verificar questões de quantidade, qualidade, quem são os players do mercado, quais são as vantagens de cada um, o preço ofertado por cada um. E esse estudo, então, ele é bem definido e, ao final dele, o gestor público vai praticamente dar uma conclusão do porquê, qual a razão da escolha daquele produto, daquele serviço. E isso tem fundamental importância lá na frente, na fase de execução do contrato, que aí a gente vai ver um dos problemas que é causado, né, os problemas que podem acontecer no contrato,
quando o objeto não é corretamente definido. Então, se o estudo técnico preliminar é o DNA da licitação, nós temos aqui o termo de referência, que é aquele instrumento que vai anexado ao edital, faz parte integrante do edital, e ele define a especificação do objeto que se pretende contratar, as condições contratuais e mais detalhes que nós vamos falar um pouco para frente, e ele é construído com base nesse estudo técnico preliminar. Então, se o estudo, se tivéssemos fazer uma analogia de uma construção, de uma edificação, o estudo técnico preliminar seria a fundação, toda a estrutura, né, da base desse prédio, e o termo de referência seria a edificação que vem acima, que é construída sobre essa base, sobre essa estrutura criada de informações pelo estudo técnico preliminar. E outra informação nevrálgica no processo de compra de software é a prova de conceito, né? Alguns órgãos que, de fato, precisam de um software customizado, um software específico para uma determinada atividade, a prova de conceito é uma ferramenta jurídica que consegue definir, delinear quem é o licitante, qual é o produto que ele oferece, se ele atende ou não atende os requisitos, e nós vamos falar um pouco mais na frente também sobre essa prova de conceito. Então, vejam, nesse primeiro slide, 3 pontos importantíssimos no processo de contratação de software. Estudo técnico preliminar, que faz parte da fase interna da licitação, o termo de referência, que também está na fase interna da licitação, e ele é o anexo, né? Ele faz parte do edital e vai orientar o licitante na elaboração da proposta e na participação, e já na fase externa, que é a fase de julgamento das propostas, nós temos a prova de conceito. Acho que esses 3 pilares da contratação de software é muito importante aqui, a gente vai definir cada um deles. Vamos começar pelo estudo técnico preliminar. Eu coloquei aqui, se vocês tiverem curiosidade, ver esse artigo 11 da Instrução Normativa número 1 de 2019, que é uma instrução federal, tem abrangência exclusiva perante a administração pública federal, mas ele informa também grandes detalhes que podem orientar estados e municípios também, que eu acho que é uma regra bem interessante, bem detalhada, bem definida. Vamos lá. Então, para essa instrução normativa, esse estudo técnico preliminar tem que conter, no mínimo, então é como se fosse um checklist que o gestor terá que fazer para contratar a solução de tecnologia. Então, no mínimo, especificação das necessidades de negócio e tecnológicas. Então, tem que definir o que se quer, quais são as características, quais são os requisitos, né, funções, tarefas dessa ferramenta. Definir também requisitos necessários suficientes à escolha da solução. Então, a forma detalhada, motivada, é a justificativa da administração. Como é que a administração justifica que ela precisa de uma determinada ferramenta? Então, a parte de tecnologia do órgão público, a parte que vai montar esse estudo técnico preliminar, tem que justificar. Porque, caso contrário, se não houver justificativa para aquela determinada especificação, aquele determinado requisito, acaba tornando-se um edital, às vezes direcionado, ou às vezes injusto, ou às vezes um edital omisso, que acaba frustrando a necessidade, a expectativa da administração. Então, tudo que se coloca no edital, tudo que faz parte do objeto licitado tem que ser justificado, né? Aqui fala, inclusive, a questão os cálculos, né? a quantidade de bens, serviços, tudo na especificação do objeto. Aqui esse inciso 2 eu acho interessantíssimo, porque ele mostra o que o mercado disponibiliza, o que há no mercado que possa atender a administração a contento. E essa análise comparativa é importantíssima até para que os auditores, numa futura análise do processo, verifiquem que de fato o gestor interessou-se, né? Ele foi diligente na sua formação do objeto, ele foi diligente porque ele testou o mercado, ele foi atrás, ele pesquisou o mercado e descobriu que, dentre as soluções que ele conseguiu recolher, aquela é a que melhor atendia a administração. A disponibilidade, aqui vem os requisitos dessa análise comparativa, né? Disponibilidade de solução similar em outro órgão da administração pública, é possível que outro órgão já tenha isso em funcionamento, alternativas de mercado, existência de software livres, inclusive, há casos, é possível que há casos em que o software livre possa
auxiliar a administração a um custo melhor, né, a custo com ampla possibilidade de trabalhar com esse software com um valor menor. Depende de cada caso também, é importante relatar isso. Políticas e modelos dos padrões de governo, precisa saber qual é o padrão tecnológico utilizado por aquele órgão, por aquele governo, isso também consta do estudo técnico preliminar. Necessidade de adequação do ambiente, vários métodos de prestação de serviço, diferentes soluções, aí, gente, é um checklist, né? Possibilidade de aquisição de forma de bens ou contratação como serviço, ampliação da substituição da solução implantada, pode ser que de fato tenha uma solução implantada que fica mais econômico substituir, ou ao contrário, é preciso manter aquela solução, porque trocá-la vai ser muito mais oneroso para a administração, então talvez seja melhor manter aquela solução e fazer ampliação daquela solução. Isso tudo é um estudo técnico, né? Tudo faz parte do estudo técnico e econômico. A administração tem que demonstrar no processo, é como se ela estivesse demonstrando para um auditor, explicando, justificando para o auditor que ele está fazendo a coisa correta. Então, é mais fácil mostrar que, pela aquela solução implantada, os resultados econômicos e técnicos com ela podem ser melhor atingidos do que uma nova. Ou ao contrário, contratar uma nova solução, pagar, né, contratar licença, os serviços, seja mais barato ou mais eficiente do que manter. Isso tudo é o resultado desse estudo econômico feito no estudo técnico preliminar. Análise comparativa de custos, deverá considerar apenas soluções técnicas e funcionalmente viáveis, né, incluindo, o que deve incluir aqui? Comparação de custos totais de propriedade, obtenção de custos, ciclo de vida, durabilidade e tudo, né? Manutenção, assistência, garantia. Memória de cálculo que referencia os preços, os custos utilizados na análise. Bom, então todos fazem parte desse estudo econômico, dessa análise comparativa de custos. Estimativa do custo total da contratação, óbvio. E, por fim, a declaração da viabilidade da contratação. Aqui é como se fosse um parecer, um fechamento, né? É como se o gestor público, quando fizesse todo esse checklist, ele faz um fechamento dizendo qual foi a solução escolhida, por quê, quais os benefícios, é quase que um resultado de uma equação matemática. Não é uma equação matemática, por óbvio, mas é uma série de especificações que elas vão se unindo para formar essa conclusão final. Isso aqui é uma sugestão da instrução normativa. E eu coloquei aqui outras sugestões, nessa tela seguinte, outras sugestões que eu acho que são importantíssimas no estudo técnico preliminar para a formação, para a especificação desse objeto, a escolha desse objeto, né? Então, verificar as vantagens da economia de escala, a questão da quantidade, né? Se eu vou comprar uma quantidade menor, uma quantidade maior, mas será que eu vou comprar essa quantidade fixa? Ou se eu estou prevendo no meu planejamento que a partir do ano que vem, ou daqui 2 anos, eu vou precisar comprar mais, será que não vale a pena eu já fazer essa programação, eu fazer uma compra, né? uma compra programada? Prazo de contrato de serviço de natureza contínua, por exemplo, quanto custa contratar uma empresa por 12 meses? Será que não é mais vantajoso contratar uma empresa prevendo já 24, 36 meses, ou até 60 meses, no caso de serviço de natureza contínua? Estimativa do valor da contratação, aqui, para muitos, isso aqui não vai no estudo técnico preliminar. Aliás, a estimativa do valor da contratação é só para efeito de comparação, né? Mas a estimativa do valor mesmo, daquilo que se pretende contratar, é uma outra etapa que faz parte também da fase interna e só é feita após a escolha da solução. Descrição da solução como um todo, inclusive exigências à manutenção, que isso é importante. Demonstrativo dos resultados pretendidos, sempre com estudo de análise econômica, sempre tem que saber se de fato vai ser, né, economicamente viável para aquele órgão. Há casos em que a solução é perfeita, a solução é a que mais se adapta ao interesse público, mas é economicamente completamente inviável, né? Utilização de recursos humanos também, e as providências que devem ser adotadas pela administração, como capacitação dos servidores,
a prévia do contrato, o que é necessário para que aquele contrato seja bem executado, especialmente a capacitação de funcionários que vão utilizar, que serão usuários do sistema, como também até a capacitação de funcionários da administração, como analisar aquela métrica, como é que vai ser pago aquele software, como é que vai ser pago aquela manutenção. O gestor do contrato precisa saber também as especificidades do objeto para entender como é que pode ser feita a fiscalização e a gestão do contrato. Então, aqui são só mais algumas sugestões minhas, que também foram retiradas de outros instrumentos normativos, né, apenas para complementar o nosso tema. E aí vai uma dúvida interessante. Algum gestor pode perguntar, mas no meu órgão não tenho uma equipe técnica especializada que possa definir esse software, eu não tenho eu não tenho pessoal, né, qualificado para elaborar um edital desse, né? Como é que eu faço isso? Bom, primeiro que nós temos hoje uma fonte quase que inesgotável de dados, que é o Google, né? Que se vocês procurarem editais de licitação, compra de software, às vezes já existe um edital da licitação feito por um órgão que tenha um quadro de técnicos amplo, então, muitas vezes, o edital que você precisa já está disponível na internet, às vezes é um edital que já foi submetido ao escrutínio dos licitantes, ou seja, já houve pedido de esclarecimento, já houve impugnação edital, às vezes já houve até mandado de segurança contra o edital, e o edital ficou sólido, ele ficou firme diante de todos esses ataques, então é um edital muito interessante esse, né? Isso tudo está disponível na internet, ou até por consulta de algum órgão público, quando você sabe de onde vem o edital, talvez um gestor de um órgão perguntar para o gestor de outro órgão que realizou a licitação, qual foi a experiência que ele teve, e eu lembro quando eu era da administração pública, porque eu fui funcionário público durante 17 anos, eu ficava muito feliz quando algum outro órgão público me contactava para que eu pudesse explicar a minha experiência de uma determinada licitação, como foi aquele caso, né, a compra daquele objeto. Então, eu entendo que hoje existe essa troca de informações muito mais fácil do que antigamente, hoje é tudo eletrônico, então, encaminhar um e-mail para aquela autoridade responsável, tenho certeza que ele vai prestar essa informação para o órgão público que pretenda licitar. Agora, existe a possibilidade de uma consulta pública também, em que a administração, né, o órgão público, ele publica um edital de consulta pública, dizendo qual é o objetivo dessa consulta pública. Que ele pretende contratar um software para atender a determinadas funções, a determinadas demandas, e ele precisa entender o que o mercado disponibiliza para ele. E quando ele faz esse edital de chamamento, né, essa chamada pública, as empresas podem participar. Hoje, fisicamente, talvez não, mas hoje nós temos ferramentas excelentes, como essa que nós estamos utilizando, fazer uma consulta pública virtual, em que os licitantes, ou os interessados, na verdade nem é licitante ainda, porque não existe um processo licitatório, mas os interessados, né, as empresas interessadas podem oferecer sugestões ao órgão público que pretende contratar aquela solução que ele não conhece, e aí a administração, munida de todo aquele caldo de informações, aí a administração vai fazer aquele tratamento daquela informação para transformar aquilo no edital. Então, dizer que a falta de um quadro especializado para montar um edital de software, é possível justificar isso, mas antes eu vou tentar esgotar todas as minhas ferramentas possíveis, a internet e, por fim, até uma consulta pública, né? Especificamente sobre o termo de referência, então falamos sobre o estudo técnico preliminar, vamos falar agora sobre o termo de referência, que é esse instrumento, é o que compõe o edital. Então, nele vai estar toda aquela informação, aquele resultado do estudo técnico preliminar, ele vai se tornar um termo de referência. Então, é nele que eu vou pegar todo o resultado da minha pesquisa comparativa, análise de custos, análise de soluções do mercado, e aí eu vou pegar aquele resultado e vou transformar ele num termo de referência com a definição precisa e suficiente do objeto. Tem até aqui um acordo do Tribunal de Contas da União que fala que é irregular a licitação no caso de software quando o objeto não está precisamente definido. Aqui também, por que esse ponto é crucial?
Porque quando o pregoeiro, quando a administração ainda está na fase interna, parece que tudo vai ser resolvido. Então, há uma descrição do objeto e quando essa descrição é lida pelos técnicos, parece que tudo vai ser resolvido e aí isso vai ser licitado. Então, o que o pregoeiro vai licitar? Vai licitar o objeto que está no edital. O pregoeiro vai obter a proposta mais vantajosa dentre aqueles licitantes que ofertarem um lance e vai determinar quem é o vencedor, vai fazer análise da documentação. Agora, o problema surge durante a execução do contrato. Quando começa a se executar o contrato, aí que a administração começa a perceber que não era bem aquilo que ela precisava, ou é aquilo, mas muito mais. E se, infelizmente, faltar algum elemento, alguma rotina que não foi colocada no edital da licitação, e que às vezes é uma rotina, uma função cara, uma função que demanda, né? Por exemplo, o banco de dados, por exemplo, que é citado na especificação a função dele, mas não é dito quem vai pagar essa conta, né? E aí chega na hora da execução do contrato, de quem é a conta do banco de dados? O licitante vai dizer que é da administração, porque aquilo não estava claro na proposta, e a administração vai dizer que é dele. E aí que começam os grandes litígios. O contratado não executa o que era para ser executado, porque ele diz que já toda a proposta dele, aquilo que ele apresentou, atende a proposta dele, atende o edital. O edital foi omisso, então o problema não é mais dele, é da administração. E a administração fica sem o serviço, fica sem o software e fica com uma bomba na mão. Porque o licitante vai exigir o pagamento sobre aquilo que ele executou e a administração não quer pagar porque aquilo não é a solução completa para ela. Olha só o problema que se tem. Eu acho que esse para mim, seria o meu grande fantasma, né? É o meu grande mistério aqui na licitação. A maior armadilha da licitação seria essa. Especifica um objeto, detalha esse objeto, e quando eu vou ver no contrato, quando eu já estou com o contrato assinado pela empresa, a empresa entrega aquilo que foi especificado e o gestor público descobre que não é bem aquilo. Faltou. E como é que vai ser feito? Vai ser feito um aditamento, mas aquele aditamento a administração tem que pagar por uma solução que já deveria constar no edital da licitação. Olha o problema que é. Tá? Então, essa parte é crucial, nevrálgica. Por isso que o estudo técnico preliminar, todo o resultado daquele amplo trabalho, e o gestor público não pode economizar tempo nisso, e eu entendo perfeitamente o gestor público, hein? Já fui gestor público por muito tempo, eu sei a pressão que é na cabeça dele, né? A autoridade competente determinando, solta o processo, o processo tem que sair rápido, tem que publicar o edital, e o gestor público tem que fazer estudos, né? Então, e aí naquela pressão, o estudo sai incompleto, publica o edital incompleto, e não é assim, né? A gente sabe como é que tem que ser. É um tempo de maturação, essa da formação do objeto da licitação é um tempo de maturação, exige tempo, exige cuidado e exige técnica. E qualquer pressão para que ele saia mais rápido pode prejudicar, e aí aquele velho ditado, né? A pressa inimiga da perfeição, nesse caso, vale totalmente para a licitação. Dentro do termo de referência também haverão as condições existirão as condições do contrato, né? O que tem que ser executado, quais são as tarefas, o que fica a cargo da empresa, o que fica a cargo da administração, prazos de instalação, de encerramento, de início, implantação, migração de dados, que é uma coisa extremamente complexa quando se troca o software, né, quando sai de um software para uma outra solução de tecnologia, essa migração de dados, quem faz, quem é responsável, em quanto tempo será feito, e se não houver a migração completa, quem será responsável pela perda de informações. Isso é importante também, constar os efeitos e as consequências dessa execução do objeto. E importante também aqui é que a administração coloque no edital da licitação meios que assegurem a ela que ela não será responsável por uma eventual insegurança no tratamento das informações, no tratamento dos dados, né? Isso está previsto na nova Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que é a lei que possivelmente já vai entrar em vigor agora, né? Já estava programado para entrar em 2021, mas tudo indica que pode entrar agora em vigor essa lei. Então, a administração, quando elaborar o edital,
ela tem que se assegurar de que os dados que serão coletados, os dados que serão tratados, eles sejam feitos dentro do estrito rigor da Lei Geral de Proteção de Dados. Também tenho aqui os documentos de habilitação, que eles, em algum momento, poderia dizer que isso não entra aqui no termo de referência, já entra direto no edital, mas eu coloquei aqui só para não esquecer dele, né? Que é como é que eu vou selecionar a empresa. Então, eu tenho a exemplo dos atestados de capacidade técnica, atestados que, de fato, revelem que a empresa que vai ser contratada, ela já entende do assunto. Ela não vai ser aquele órgão público que está listando, não vai ser uma experiência nova para ela, que ela vai colocar como balão de ensaio a própria administração. Não, ele já tem uma experiência comprovada, já há um atestado que já demonstra que algo similar, que ela tem experiência similar naquele objeto. Então, isso é uma das exigências que poderiam ser feitas para minimizar ou diminuir o risco de uma contratação frustrada. E aí entrar naquele terceiro pilar, né, que é a prova de conceito, esse POC, que é a Proof of Concept, e por isso chama POC, para alguns softwares que são comprados para administração, é necessário que seja feita a prova de conceito para definir na verdade, para definir se a empresa sabe o que está falando, né? Se a proposta dela é firme, concreta e séria, se de fato aquilo que ela está propondo, no preço que ela está propondo, na solução que ela está propondo, de fato vai atender a administração. E só tem como fazer isso se a administração exigir uma amostra inicial. É como se a administração dissesse: empresa, mostra para mim como funciona o seu software, mostra que você tem condições de realizar esse serviço para mim, oferecer essa solução. Então, aqui a definição, essa definição da instrução normativa, número 1/2019, que é a amostra ser fornecida pelo licitante classificado sempre, né, só do licitante classificado em primeiro lugar, para a realização dos testes necessários à verificação do atendimento às especificações técnicas definidas no termo de referência. E aqui vão alguns pressupostos da POC. Sempre na fase externa, já se discutiu-se muito de fazer essa POC na fase interna, mas isso o Tribunal de Contas da União rechaçou completamente isso, porque poderia sugerir um direcionamento à licitação, a POC feita na fase interna, né, para a elaboração de qual é a solução, isso poderia causar um direcionamento, uma restrição à competição. Então, a prova de conceito é só na fase externa e sempre do licitante que estiver em primeiro lugar, aquele que ofereceu o menor preço na fase de lance. Não pode ser exigida como condição de habilitação. Outro posicionamento do Tribunal de Contas da União. É na fase de classificação, é produto, é solução, tem nada a ver com o documento da empresa. Habilitação é documentação, é qualificação da empresa. No caso da POC, é a solução, é o serviço, é o produto, é o preço. Tem que estar na fase de proposta. Transparência, muito importante. Em alguns casos que eu vi, que eu tive acesso, a administração pública não dava acesso à demonstração da prova de conceito. Não, isso já tem muitas definições, já tem muitos acordos sobre isso, inclusive pensei só 2 deles, de que a prova de conceito é um momento público em que o licitante interessado, qualquer cidadão teria acesso a ele, mas às vezes o cidadão talvez não tenha tanto interesse, mas o licitante, se requisitar, sim, tem o direito de participar dessa prova de conceito. E aí a questão que se coloca é: o licitante pode se manifestar ou não pode se manifestar? É uma questão procedimental, quem tem que definir isso é a administração pública, mas digo, os dois, permitir que o licitante se manifeste é bom e ruim, e não permitir é bom e ruim também. Então, tudo depende da forma como que será conduzida essa reunião. Porque se o licitante lá, o segundo colocado, que talvez não exista o melhor fiscal da prova de conceito do que o segundo colocado, do que o terceiro colocado, porque são empresas diretamente interessadas e que conhecem a solução pretendida. Talvez a equipe técnica da administração não conheça tão bem quanto o segundo colocado, o terceiro, que são aquelas pessoas que trabalharam naquela solução. Então, escutar as opiniões desses outros licitantes seria enriquecedor até, talvez alguns pontos que a equipe técnica da administração não esteja vislumbrando,
e o concorrente da empresa que está realizando a prova de conceito seja uma empresa especializada e aponte pontos importantíssimos que subsidiariam a equipe técnica a fazer novas perguntas ou novos questionamentos para tornar a solução mais completa. Então, na minha opinião, essa manifestação seria boa. Agora, tem um lado ruim, que é aquele lado em que há um interesse do segundo e terceiro colocado, talvez só destruir, seria apontamentos só destrutivos, com o intuito claro de deixar o que está apresentando a prova de conceito ficar nervoso e tal, mas aí tudo depende do condutor. Quem está conduzindo a prova de conceito? É ele que tem que definir a forma de atuação, quanto tempo cada empresa vai falar, ou se vai falar, ou se vai escrever. Talvez escrevendo seja melhor, porque ao falar pode sugerir debates. É o condutor que não vai permitir debates acalorados que acabam só complicando a prova de conceito. Debates técnicos, sim, são esperados, mas nada com um tom só destrutivo e agressivo. Mas isso, quem tem que conduzir isso, quem tem que controlar é o condutor. É aquele que vai, a equipe técnica, que vai conduzir essa prova de conceito, a apresentação da prova de conceito. Na minha opinião, eu gosto da ideia do licitante se manifestar, porque ele traz novos elementos. Eu gosto, sinceramente, eu gosto dessa ideia. A prova de conceito ainda é sempre garantir que a administração vá obter o melhor produto, que atenda de fato, sempre do primeiro classificado. Geralmente são 5 dias úteis, a depender da complexidade. Isso é questão procedimental, isso não está na lei. Isso depende da complexidade. Pode ser 5 dias, 10, 5 dias úteis, menos, depender da complexidade. Essa prova de conceito tem que indicar o local, o horário. Como eu falei, pode ser físico, pode ser virtual. E tem que ter a nomeação a nomeação da equipe. A nomeação do técnico que vai apresentar a prova de conceito da empresa, né, da empresa ofertante, aquela que está em primeiro lugar, tem que nomear quem vai ser. É um técnico só? É uma equipe que vai apresentar a prova de conceito? Importante também que a administração colhe essas informações previamente à prova de conceito. Prazo de duração. Tem prova de conceito que dura uma tarde inteira, tem prova de conceito que dura 5 dias, depende da complexidade desse objeto. Sempre critérios objetivos de análise, sempre. Se tiver algum critério subjetivo, esse edital de licitação pode ser questionado antes da licitação, inclusive, pelos licitantes, ou pode ser questionado posteriormente, talvez por um órgão de controle. Então, que os requisitos sejam muito objetivos. Não é que seja fácil aferir se atende ou não atende, mas que seja aferível de forma objetiva. É possível que a empresa que apresentou essa solução, eu consiga definir claramente como atende ou não atende? É isso. Tem que ser, quanto mais próximo for dessa objetividade, mais atinge o interesse da administração, mais atinge a regularidade do processo, porque nós estamos falando de um princípio, o princípio do julgamento objetivo. Então, eventualmente, se o edital for publicado com um critério subjetivo de análise, ele poderá, inclusive, sofrer impugnação por parte de um licitante que não concorde com aquele tipo de exigência. Indicar no edital o procedimento de avaliação, como é que vai ser, tem que dizer como será feito o roteiro dos testes de verificação, tem que saber, tem que mostrar exatamente como vai acontecer. Quanto mais for previsível o procedimento da prova de conceito, mais torna a prova de conceito sólida e mais o pregoeiro e a administração arrefece os ânimos dos concorrentes. Quanto mais é previsível o procedimento, melhor para o julgador. Quanto mais é imprevisível, mais os licitantes ficam nervosos, ficam tensos. E num procedimento desse tipo, o que menos quero é tensão. A tensão já é natural da concorrência. Então, qual é a função da administração? Arrefecer os ânimos, diminuir essa tensão. Então, o procedimento tem que estar claro. Quem é essa comissão de avaliação? É uma equipe técnica qualificada? Qualificada que eu digo, ela sabe do que está falando, ela sabe do que consta lá, do edital da licitação, os requisitos. É uma equipe que não conhece, às vezes pode ser que coloque lá um julgador que não conhece o software, não conhece as rotinas, as funções demandadas pela administração. Como é que ele vai julgar?
É só para fazer número? Não pode. Isso pode ser questionado também pelos licitantes. E, ao final, um parecer técnico, né? A comissão técnica tem que definir, tem que dar um resultado, aceitação ou não aceitação. Aceitação ou rejeição, tem que definir. E outra, será exigido 100% de atendimento aos requisitos? Ou haverá uma tolerância? Isso tem que estar muito claro no edital. E como é que você, se é tolerante, essa tolerância pode aumentar o grau de subjetividade no julgamento? Ou eu vou entender que dentro de um módulo, eu tenho rotinas, dentro de um módulo, se atender 95% daquele módulo está de acordo? Isso vai se tornar subjetiva, análise ou não? Então, quanto menos eu tornar subjetiva essa análise, mais fácil julgar. Então, nesse caso, talvez eleger corretamente os requisitos mínimos e aí pedir 100% de atendimento, isso torna mais fácil o julgamento. Quanto mais eu vou incluindo esses penduricalhos no julgamento, né, tolerância, quantos por cento, aceitáveis, não aceitáveis, níveis críticos ou não críticos, tudo isso eu vou dando maior grau de subjetividade no julgamento e mais complexo vai se tornando a análise da prova de conceito. A aceitação da solução conduz, então, à fase de habilitação. Então, o licitante, depois dessa fase, ele passa para a fase de habilitação. E, no caso, a rejeição da prova de conceito, o pregoeiro vai chamar, a comissão técnica vai convocar o segundo classificado aí para voltar ao processo, né? Agora, o segundo colocado passa a fazer parte, né? É ele que vai ser o primeiro colocado, então, ele vai apresentar a prova de conceito. E aí é possível a diligência para correção da solução durante a prova de conceito? Depende. Primeiro o edital tem que estabelecer. Se durante a prova do conceito tiver alguma dúvida, se atende ou não atende, se haverá uma possibilidade de o licitante, aquele que está apresentando a prova de conceito, ele tem tempo para corrigir e apresentar durante a sessão, ou apresentar pontos obscuros em 1 dia, 2 dias, isso depende do edital. Não dá para, durante o processo, durante a prova de conceito, sem previsão no edital, começar a ampliar as possibilidades do licitante corrigir ou diminuir. Isso, como eu falei para vocês, isso vai só aumentando a tensão. Então, quanto mais é objetivo, mais é previsível o procedimento, mais eu diminuo a tensão. Então, se vai ter diligência, se eu vou permitir diligência, que seja previsto no edital. Se ninguém vai reclamar se a equipe técnica permitir que 1 dia depois a empresa consiga corrigir aquele erro, aquela inconformidade que foi apresentada na prova de conceito. Passando para frente aqui são sugestões de empresas que eu converso, às vezes falam, não, Ariosto, eu acho que podia colocar isso no edital e tal. Então, aqui é mais um arcabouço de sugestões que foram feitas ao longo dessa minha andança em licitações e algumas delas, né, compra de software. Objeto compacto e coerente com o que será licitado. Uma lista de compras objetiva, né, porque o edital, a função dele é tornar aquela proposta clara. O edital não se presta a confundir o licitante, na verdade ele se presta a esclarecer, e quanto mais fácil, mais objetivo, melhor. Então essa lista de compra com o descritivo de cada item a ser comprado, modalidade de licenciamento, se é permanente, temporário, isso depende de cada caso, lógico, mas quanto mais claro isso está no edital, mais fácil é a participação, mais fácil é o julgamento. Então, aos pregoeiros de plantão, quanto mais forem observados pontos objetivos no edital, mais fácil será o julgamento, tá? Eu sei que eu faço pregão, sou pregoeiro, já fui pregoeiro da administração pública, ainda faço alguns pregões para entidades privadas, né, terceiro setor, e é assim, quanto mais difícil, mais subjetivo é o julgamento, pior é o julgamento, pior é mais difícil, né, muito mais complexo para o pregoeiro. Quantidade de licenças, de forma muito clara, né, quantos usuários, estações, qual será a métrica, a medição, né? Também atendimento. Essa separação de itens facilita na elaboração da proposta, facilita no pagamento, fica mais claro a hipótese, a cláusula financeira. Que outras licenças devem ser fornecidas? Como eu disse, né, deve ser incluído o banco de dados nesse pacote? E se não tiver o banco de dados? Quanto custa o banco de dados? Esse banco de dados, onde ele fica sediado? Se eu tiver algum problema com ele, o sistema para de rodar,
para de rodar por quê? Porque é o banco de dados. Quem é o responsável por solucionar? Qual é a garantia que eu tenho desse banco de dados? Será que as informações que eu coloquei nesse banco de dados podem sumir, podem ser violadas? Qual é a segurança que eu tenho sobre ele? Então, tudo isso tem que ser avaliado. Descrição de como e quando cada item será pago, já falei sobre isso, a cláusula financeira. Outras sugestões, incluir no processo de habilitação algum mecanismo para garantir que o software proposto, além de atender aos requisitos, seja um produto existente, com plenas funcionalidades, adequado ao uso pela administração. Que seja um produto existente, né? Porque se busca a construção de um software, a fabricação de um software, talvez o mecanismo seja outro, o critério, né? O processo de contratação seja outro. Que a administração tenha capacidade de atender, porque a gente sabe que em pregão eletrônico, especialmente com essa facilidade de entrar no pregão eletrônico, a empresa não precisa mais se deslocar, como era nos pregões presenciais, e por que pareça, nos pregões presenciais, essa necessidade de deslocamento, a necessidade de imprimir uma proposta, assinar uma proposta, ela era um obstáculo, era o primeiro obstáculo, não que aquilo era ruim, não, ou bom, mas era um obstáculo, porque a empresa tinha que se preparar para ir naquele órgão, então parecia que as empresas que participavam dos pregões presenciais se preparavam um pouco mais. Com a facilidade do pregão eletrônico, que através de 2 cliques eu já estou no sistema, consigo inserir uma proposta, ficou mais fácil a participação. Isso é excelente para a competitividade. Por outro lado, muitas empresas que às vezes não têm a capacidade para fornecer aquele software, aquela solução, não tem uma capacidade para atender um número, um volume de informações, também entendem que estão aptas a participar e pela facilidade acabam ingressando, e aí é isso que se chama, né, dos licitantes aventureiros, que entram na licitação, disputam preço e às vezes não tem um produto a ser fornecido, e aí já falei todos aqueles problemas do contrato, né? Estou vendo meu horário aqui, já esgotou, mas eu vou terminar aqui, se você me permite responder. Que a empresa seja capaz, já falamos sobre isso. Visita técnica também da empresa licitante, para entender o que a administração necessita, né? Essa visita técnica é uma declaração assinada pela pessoa responsável da administração pública e pelo técnico responsável da empresa. E um canal de comunicação. Aqui os licitantes reclamam, é interessante esse ponto de reclamação, que é como a contratação de software ela é complexa, há muitos detalhes técnicos que o pregoeiro, a maioria deles não tem esse conhecimento, essa profundidade em tecnologia da informação, e às vezes o licitante precisa de uma informação para elaborar a proposta, para fazer um projeto. Quem é o ponto de comunicação, né? Qual é a central de comunicação? É o pregoeiro, né? Quando o edital sai publicado, é o pregoeiro que é o centro das informações. E ao ser questionado, o pregoeiro não sabe resolver. Por quê? Porque não é da especialidade dele. O pregoeiro vai julgar o processo, mas detalhar, explicar aquele item técnico é de uma equipe. Então, que o pregoeiro consiga resolver essas dúvidas o mais rápido possível mediante uma equipe técnica que esteja preparada, quando o edital for publicado, preparada para responder situações, dúvidas emergenciais que ele talvez não seja capaz, pela própria formação, e que as empresas precisam dessa informação o mais rápido possível para elaborar seu planejamento, sua estratégia comercial e sua proposta. Aqui alguns problemas: contratação de solução que não atende à necessidade, já falei, a administração elabora o edital, monta o termo de referência e esquece de algum ponto ou permite que o licitante ganhe a licitação sem atender aquele ponto nevrálgico da administração, aí o contrato eu uso uma expressão, abre a porta do inferno, né? Porque aí você vai ter que solucionar durante o contrato, que é muito mais problemático. Porque se a empresa não atende por quê? Porque não foi pedido no edital? Não atende porque a empresa não sabe fazer e não sabe como é que ela foi contratada. Não atende porque a empresa não tem capacidade para executar aquilo. Então, quais foram? Na prova de conceito, ela apresentou aquilo? Passou ou não passou?
Não passou, mesmo assim ela foi classificada? Se o problema é do edital, como é que eu vou solucionar isso? A empresa foi contratada, já elaborou, entregou, pago ou não pago? Aquela solução não vai atender a administração e eu vou ter que pagar mesmo assim, mas o problema foi meu, que não descrevi bem o edital. Então vejam como é um problema sério essa contratação de software, porque software é difícil mesmo, muitos detalhes. Critérios subjetivos, já falei sobre isso. Restrição injustificada, quando há requisitos do software que não são justificáveis. Então, aí restringe o universo de competidores, às vezes por uma rotina, por uma fórmula, por um método, por algo que eu coloquei no edital, mas que é excessivo, irrelevante ou desnecessário, e aí fica uma restrição injustificada. Por outro lado, uma ampliação demasiada do universo de competidores, ou seja, eu permito que não coloque nenhuma trava, nem de qualificação técnica, nem prova de conceito, e aí qualquer empresa que se diga fornecedora de software ou de alguma solução vai entrar na licitação. E seria interessante que eu tivesse muitas empresas, mas é lógico, né? Eu tenho que comparar os iguais, né? Eu não posso comparar os desiguais. Então, eu tenho que fazer com que o edital selecione a melhor solução e, para isso, eu preciso montar requisitos que atendam à demanda administrativa na sua plenitude, sob pena de eu contratar uma empresa que não seja apta ou contratar uma empresa que entregue um produto que não é aquele que eu preciso. E o outro erro é a inclusão de compra de hardware juntamente com software, sempre separado. Licitação para hardware é uma coisa, licitação para software é outra coisa. Aqui só para mostrar para vocês onde fica, né, a prova de conceito, para ficar bem claro, né? Então tem a publicação do edital, abre o credenciamento, e aí no credenciamento que eu digo nas plataformas, né, no pregão eletrônico, então o licitante vai enviar a proposta eletrônica, vai enviar a habilitação também, isso nas novas regras do decreto, né, envia no mesmo instante, em campos separados, mas envia no mesmo instante. A envio da habilitação posterior, isso da regulamentação antiga, então, na minha visão, isso é uma alteração fantástica da legislação, isso permite, né, que o licitante, aliás, isso evita que o licitante utilize uma janela de fraude conhecida, que era a auto-inabilitação, a autodesclassificação. Então, nesse caso, o licitante vai enviar as propostas, vai enviar a habilitação, inicia-se a sessão pública, é feito o julgamento, abre-se a fase de lance. Nesse julgamento já se avalia uma série de condições da empresa, documentação técnica da empresa, não documentação de habilitação, documentação técnica da proposta, né, os detalhes da proposta, todos aqueles requisitos, a precificação, a mensuração de todos os itens da proposta. Então, o pregoeiro já tem uma ideia do conhecimento do licitante, da capacidade dele em fornecer aquele produto. E o interessante é o modelo de proposta, quanto mais didática é o edital, melhor, mais objetivo é o julgamento. Aí, feita a análise das propostas, classifica a proposta que tiver, de acordo com o edital, desclassifica aquelas que não o fizerem, inicia essa fase de lance. Aqui teve muita modificação no novo decreto, mas não vou entrar nesse detalhe. Após a fase de lance, tem a verificação do benefício da micro e pequena empresa, termina, né, com a fase de negociação, essa parte econômica da licitação, termina a negociação e aí eu vou para a habilitação. E aí eu coloco, né, antes da habilitação, eu coloco a prova de conceito. Então, a prova de conceito é do licitante melhor classificado em primeiro lugar. Como é que eu verifico o licitante primeiro classificado, que está em primeiro lugar, provisoriamente em primeiro lugar? Após a negociação, porque é após a negociação que eu tenho o valor de fato do licitante, aquele que ele reduziu, aquele valor que é dele, é o valor final dele, e antes da habilitação, aí sim, eu inicio a prova de conceito, e depois eu vou fazer nas próximas fases, termino o processo, e é assim que funciona o edital da licitação. Essa prova de conceito, ela inicialmente parece complexa, e de fato é mesmo, mas quanto mais cuidado eu tenho com ela, quanto mais eu trabalho, né, torno ela madura, isso tudo eu já havia falado, depende muito do trabalho, estudo do gestor público, da equipe técnica, da equipe de TI. A equipe de TI muito ligada na elaboração do edital, ela tem que estar presente e até durante a fase de julgamento. A equipe técnica tem que estar ao lado do pregoeiro,
tem que fazer parte também da equipe de avaliação da prova de conceito. Então, é importantíssimo que o pregoeiro tenha esse amparo desse departamento da equipe de tecnologia. Bom, a minha apresentação já passou um pouco do tempo que estávamos previstos, e eu peço desculpas por ter passado o tempo, mas abro agora para perguntas e abro também para a moderação do Francisco Spuni. Ô, doutora Arosto, obrigada, viu? A gente passou o tempo um pouquinho, mas não tem problema, porque a gente também estava super interessado aqui e estamos aprendendo aqui junto com o pessoal todo que está assistindo, tá bom? Acho que o Spuni selecionou algumas perguntas. Spuni, você quer passar, fazer as perguntas? Eu quero. Você controla meu tempo, tá? Eu juntei duas perguntas numa só. A pergunta é se o decreto 10.024, o que ele trouxe de importante para o órgão público que não estava na 8666 e que o órgão público pode usar isso a favor dele para fazer cada vez o processo licitatório melhor, né? Ele trouxe, inicialmente, eu falei do estudo técnico preliminar. Então, se tornou obrigatório. Antes, talvez fosse facultativo, alguns órgãos faziam estudo técnico preliminar, mas talvez a grande maioria não. Agora, com o decreto novo, com o pregão eletrônico nessa regra nova, isso ficou obrigatório. Tem que fazer o estudo técnico preliminar. O que dá sofisticação ao processo de contratação. Ele sofistica o processo de contratação. É lógico, vai dar trabalho para o gestor público, isso não tem saída. Não tem saída. Vai definir, né? Vai ficar bem claro quem foi que fez a escolha no órgão público, quem foi, porque quem elaborou o estudo técnico preliminar, quem definiu, isso dá maior clareza. Tem gestor público que está vendo isso com certa desconfiança, outros estão vendo isso com uma necessidade inexorável, quer dizer, tem que melhorar mesmo. E aí, essa alteração do decreto eu achei muito interessante. Esse estudo técnico preliminar, ele já existia a ideia dele, a concepção dele, mas ele se tornou obrigatório, muito mais claro agora, essa obrigação com este novo decreto. Muito bem. E tem uma pergunta também relacionada a esse tema, se tem alguma legislação que vai substituir a 8666, se tem aí na fila aí do Congresso ideias para criar uma nova lei para compras públicas. Tem. Tem uma nova... O que estão pensando, doutora? Tem um projeto, é tão confuso isso, porque o processo legislativo no Brasil ele não é fácil, né? Você imagina que nós temos um sistema bicameral, né? Que é o Congresso Nacional, o Senado e a Câmara, e outros países também têm, né? Estados Unidos, por exemplo, também tem o sistema bicameral, mas é complexo o processo legislativo. Mas, rapidamente, o processo nasceu no Senado, esse projeto nasceu no Senado. Ele é um projeto que muda completamente a lei de licitações, ele revoga a lei 8666, ele revoga a lei do pregão, que é a lei 10.520, e ele revoga uma grande parte da lei 12.462, que é o regime diferenciado de contratações. Então ele revoga uma lei inteira, que é a lei 8666 de 1993, uma lei já que, na minha opinião, já estava madura. Tem falhas, óbvio que tem falhas, mas já tinha muito projeto de alteração, já estava sendo alterado frequentemente, então ela já era uma lei que o gestor público estava acostumado com ela. Boa ou ruim, já estava acostumado com ela. Ele revoga a lei do pregão e revoga uma grande parte do regime diferenciado de contratações, que foi aquela lei de contratação das obras dos Jogos Olímpicos, da Copa do Mundo. Bom, esse projeto saiu do Senado, e ele foi aprovado no Senado com um texto. Quando chegou na Câmara dos Deputados, foi completamente descaracterizado. É como se tivesse mantido o chassi, trocado a carroceria. Então, trocaram a carroceria do projeto, mudaram completamente e foi aprovado na Câmara. Como ele foi aprovado na Câmara, descaracterizando o texto, tem que voltar para o Senado para fazer uma nova avaliação. Se for aprovado no Senado, vai para a sanção presidencial. Esse projeto, a previsão dele era ser votado até o final do ano passado. Pandemia, Covid-19, parou, as coisas pararam, tudo, prioridade do governo é outra, tal, mas esse projeto estava no pacote de prioridades do governo. Por quê?
Porque essa nova lei agrava os crimes de licitação. Agrava muito, não é pouco, agrava demais. Então, um crime de licitação, por exemplo, que era detenção de 2 a 4 anos e multa, passa a ser regime fechado, reclusão de 4 a 8. Então, olha só, dobra a pena, ele enrijece o sistema de cumprimento de pena, cria novos tipos penais, então ele estava um pouco dentro daquele pacote anticrime do antigo ministro da Justiça, então ele tinha uma certa prioridade na votação. Como mudaram-se muitas, a prioridade mudou do governo, nós estamos passando um problema sério, então a gente não sabe mais se vota esse ano. Então, tudo pode acontecer. E se acontecer, nós vamos ter uma nova era de licitações. Porque esse projeto modifica muito as licitações, acaba com a lei 8666. Esse novo projeto de lei, ele vem com quase 200 artigos. A lei 8666 tinha 124 artigos, esse vem com quase 200 artigos, e o pregão, ele é citado, é uma lei que não fala muito do pregão, ele indica como modalidade do pregão, e o que vai regulamentar essa modalidade é o decreto que nós temos hoje. Então, esse decreto 10.024 já estaria preparado para a nova legislação que viria, né? Mas é uma legislação bem complexa, com novas perspectivas, novos parâmetros de julgamento, e o problema é, infelizmente, a Lei 8666, boa ou ruim, nós temos 27 anos de Lei 8666, né? 93, 2020, 27 anos. Então, estou dizendo o seguinte, Spuri, nós temos 27 anos de doutrina, de livros, autores escrevendo, juristas comentando, temos 27 anos de jurisprudência dos tribunais de contas, dos tribunais de justiça, do Poder Judiciário, que praticamente serão jogados fora, e a gente começa do zero tudo de novo. Tribunais de conta, julgamentos, tudo bem que alguns julgamentos vão se adaptar, porque é questão de princípios, né, e o princípio continua o mesmo, mas eu acho que é uma perda muito grande. Mas eu procuro olhar com olhos para frente, vamos, mente livre, mente aberta, vamos ver o que vai vir, e muito treinamento, porque vai precisar, é um projeto complexo, que vai precisar de muito treinamento para o administrador público. E ele vem com vocês estão vendo o tamanho da cláusula que é esse estudo técnico preliminar. É mais complexo ainda, o gestor público tem que atender, é tão complexo quanto, eu coloquei aqui também complexo, é tão complexo quanto, mas aí é objeto de lei, vai estar na lei federal, no artigo 18, se eu não me engano. Doutor, eu vou fazer uma última pergunta aqui, ó. Se ainda pode fazer compra, processo licitatório por técnica e preço, e se pode também comprar por carta convite, se ainda estão válidas essas duas modalidades. A carta convite ainda é uma modalidade válida, é existente, a tendência é ela a ser extinta. No novo projeto de lei, se aprovado, não existirá mais carta convite. Então, desaparece essa modalidade, desaparece a tomada de preço também, tá? E agora, então, mas hoje é válido ainda, tá vigente ainda o convite. Agora, a licitação técnica e preço, ela virou a exceção da exceção, né? Antes, o que era regra, comprar software por técnica e preço, hoje é exceção. A grande maioria dos softwares que são comprados pela administração são feitos por pregão, quase todos eles por pregão eletrônico, e o que sobra para pregão, para licitação, e aí seria uma concorrência técnica e preço, são aqueles casos de natureza predominante intelectual, seria métodos, tecnologia restrita ou tecnologia muito avançada, que não está à disposição, não é padronizada, são modos diferentes de solucionar, e aí eu criaria soluções diferentes para evitar um padrão, né, para evitar uma solução só, eu permitiria várias soluções na licitação, pontuando equipe técnica, pontuando experiência, conhecimento do problema, mas é a exceção da exceção. São casos quando realmente o serviço é muito heterogêneo, quando ele não é próximo de nenhum padrão existente. Muito bem. Silvia, você tem alguma pergunta, Silvia? Não, eu acho que a gente também já estendeu aqui um pouquinho o tempo, né?
Queria mais agradecer aí a presença do Dr. Ariosto. Eu acho que a gente tem algumas coisas ainda, mais assunto para a gente conseguir fazer uma outra live, se a gente conseguir marcar aí. Então, posso agradecer, queria encerrar aqui, mas por causa do tempo, né, do pessoal, tudo mais. Espero que todo mundo tenha gostado aqui da nossa live. Obrigada, doutor Ariosto, mais uma vez, assim, é uma honra ter você aqui com a gente. Agradeço o convite, e se tiver uma outra, eu estarei à disposição para compartilhar e para o debate, né? Na verdade, é para o debate mesmo. É sempre um prazer receber o doutor Ariosto aqui nas lives da Matrix. Espero que a gente consiga marcar outros eventos com assuntos variados. O doutor Ariosto sabe muitas coisas, então é sempre útil ouvi-lo em qualquer assunto, né? Sim, sim, com certeza. E obrigado você também, Spuni, né, por estar aqui com a gente, ter ficado aqui enriquecendo também um pouquinho aí com o seu conhecimento, tá bom? Então, obrigado a todos, uma boa tarde e até a próxima live, tá bom? Um abraço. Tem os contatos, eu passei no chat os contatos, né, doutor Ariosto, os contatos da Matrix. Ainda dá tempo aqui de vocês pegarem, apontar a câmera no QR Code, né, seguir a Matrix no Instagram, tá bom? Obrigado, pessoal. Boa tarde a todos. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.